Dinho Cast, tudo sobre tudo que o Dinho Ouro Preto lê, vê e faz. Ou lê, viu e fez. Não nessa ordem. Com você, Dinho Ouro Preto. Olá, amigos. Bem-vindos a mais um podcast. Eu fiz alguns podcasts falando sobre algumas bandas que eu gosto, que foram importantes na minha história. Afinal de contas, aí é que tá, eu sou um músico, eu preciso fazer um tributo a algumas bandas. Eu não seria quem eu sou se não fosse por essas bandas. A música tem uma capacidade de me emocionar como nenhuma outra coisa. Eu fico com os olhos cheios de lágrimas, meu coração dispara, a música tem um efeito em mim muito forte. Por exemplo, eu não posso ouvir música e dormir. Eu não consigo. Me altera o funcionamento, acho, do meu cérebro e do meu coração. Não rola. Eu já me peguei várias vezes ouvindo música com fone ou aqui no estúdio, e eu fico com os olhos cheios de lágrimas, assim. E nada mais me altera desse jeito. Quer dizer, sim, eu às vezes brigo com algumas pessoas ou amo meus filhos, sim, algumas coisas provocam emoções fortes, mas nenhuma forma de arte me tira tão do sério quanto música. E várias bandas têm um poder especial sobre mim. Eu vou falar sobre algumas delas. E ao longo, eu ainda acho que estou no começo dos meus podcasts. Eu ainda, sei lá, estou nos primeiros meses. Como é uma coisa que eu pretendo levar adiante, fazer vários, então eu vou, no futuro, pretendo fazer sobre várias bandas. Talvez discos individualmente. Mas para começar, eu escolhi 3 bandas. Eu fiz uma do Led Zeppelin. Essa aqui eu vou fazer hoje sobre Queen. Queen foi durante muito tempo uma obsessão também. Foi uma coisa... eu não sei muito explicar, assim, uma relação quase hipnótica, assim, tudo que eles faziam, eu ficava grudado, parado, assim, e não é algo... quando eu começo, não é algo normal, assim, a música deles não é algo normal. Quando eu começo a ouvir o Queen, eu ouço, acho que o Queen pela primeira vez eu devia ter entre 12 e 13 anos. E a primeira música que eu ouço, eu lembro, só para enfatizar o quanto foi forte o efeito que a música dele teve em mim, eu lembro onde eu tava e que música tava tocando quando eu ouço Queen pela primeira vez. Eu tava na casa de um amigo de um colega do meu pai. Meu pai tinha ido visitar um colega, tinha nos levado junto, e eu e meu irmão. E a gente entra na casa e o filho do cara tava ouvindo o Queen 2. E a música que ele tava ouvindo era March of the Black Queen, do Queen 2. Aí eu e meu irmão, a gente entra e tá tocando isso. E eu lembro que eu e meu irmão, tudo que a gente ouvia, tudo que eu ouvia quando eu era adolescente, era eu junto com meu irmão. A gente ouvia colado. A gente vivia colado e a gente ouvia música juntos. E a gente ouve aquilo e fala, cacilda, cara, que é isso? Era algo que soava diferente de tudo. A gente já ouvia Led Zeppelin, ouvia AC/DC, ouvia Bad Company, ouvia Rush, ouvia tudo isso. Mas quando a gente ouve Queen, a gente fala, uau, que porra é essa? Aí a gente vai pro menino que era mais velho do que a gente, meio com má vontade, fala, tá, você nos diz o que era. A gente vai atrás, a gente compra os discos. E na época, então o Queen 2, putz, eu não sei exatamente o ano de lançamento, mas
já tinha, naquela época, o Queen já tinha lançado o disco de estreia, que se chama Queen, que deve ser do começo dos anos 70. Já tinha saído Queen 2, já tinha saído Sheer Heart Attack, tinha saído o Day at the Races e a Night at the Opera. Eles já tinham essa discografia inteira. Acho que tinha, se eu não me engano, tinha acabado de sair o Night at the Opera, eu acho. Que tem justamente Bohemian Rhapsody. Então, em 70 porque isso acontece em 77. Eles já tinham essa pilha de discos. E é gozado como eu e meu irmão, a gente se debruça sobre esses... Quantos discos eram até então? Quer ver? Eram 1, 2, 3, 4, 5 discos. A gente se debruça sobre esses 5 discos e a gente gasta os discos de ouvir. E era algo que era inédito, assim, o Queen era diferente de tudo. Para fazer justiça, todas as grandes bandas são justamente elas sejam grandes justamente por isso, porque elas se aventuram em sonoridades que ninguém nunca tinha tentado antes. Mas eu acredito que talvez algumas bandas se arrisquem mais do que outras. Elas realmente, assim, puxam a experiência ao limite, sabe? E o Queen foi uma dessas. As pessoas estão, muitas vezes... E eu acho que esses discos... As pessoas, terminar minha frase era o seguinte: as pessoas estão muitas vezes acostumadas a ouvir esses grandes singles pelos quais eles são conhecidos. Mas dentro desses discos tem umas outras músicas que beiram, sei lá, um experimentalismo. Olha, se você for pegar o primeiro Queen, você tem músicas como My Fairy King, Liar, ou My Fairy King, ou a outra música Liar, Son and Daughter, Seven Seas of Rye. Seven Seas of Rye olha, gozado, eu falo quando eu vou falando dessas músicas, eu vou me emocionando. É de uma originalidade, é de uma inovação. Eu fico surpreso, eu fico pensando o que esses caras ouviam, o que eles estavam ouvindo para ir na direção que eles iam, de onde eles tiravam essa inspiração. E isso é o Queen 2, porque esse é o Queen 1, porque o Queen 2 tem justamente a primeira música que eu me referi, que é o March of the Black Queen. Mas vocês precisam ouvir esse disco se vocês não conhecerem. Vocês têm que ouvir, olha, tem uma música chamada Nevermore, que é no piano, de uma beleza, uma simplicidade. The Ogre Battle também, desse disco. Funny How Love Is é desse disco também. Esse disco é um dos meus discos favoritos do Queen, o Queen 2. E é um dos discos que eu mais ouvi. Nesse disco, essa música March of the Black Queen, eu sempre achei que ela serviu como a base do que viria a ser mais tarde o Bohemian Rhapsody. Se você gosta do que eles fizeram ali em Bohemian Rhapsody, do que o Queen fez naquela música ali, vocês precisam ouvir o resto da obra deles, porque eles fazem coisas meio similares em outros discos também, principalmente lá no começo deles. E eu acho que o começo do Queen é que ali eles fazem coisas inacreditáveis. Ali eles realmente se arriscam, eles se jogam no desconhecido, como se, sei lá, se jogar num penhasco, sabe? E são desbravadores, eles apontam para caminhos absolutamente novos.
Nunca tinha havido algo parecido com eles antes e nunca houve algo parecido depois também. Aí depois você tem, depois você tem... E eles continuam a fazer essas músicas experimentais, assim, o Sheer Heart Attack, sabe? Você tem o Killer Queen, Lily of the Valley, In the Lap of the Gods, Stone Cold Crazy, sabe? E o gozado é que todo mundo compunha bem, todo mundo cantava bem, todo mundo tocava bem, mas os vocais ali são todo mundo cantando aquela ponta, por exemplo, do vocal mais agudo que sempre tem, né? Porque eles abrem os acordes nos backing vocals, assim, uns acordes meio cabeludos, até difíceis. Eu não consigo reproduzir o que eles fazem. E quem faz aquela ponta mais alta é o Roger Taylor, era o batera. E todos cantavam muito. E tocavam também. Aliás, enquanto eu tô contando isso pra vocês, eu acabei de lembrar de uma cena que acontece, que eu testemunho a segunda vez que eu encontro, que eu tenho a sorte de ver o Queen. Eles estão... Isso eu vejo depois do Freddie Mercury morrer, né? Eu vejo o Queen com duas vezes. A primeira vez eu vejo com... eu vejo com... como ele chama, gente, do Bad Company, o Paul Rodgers cantando. Mas da segunda vez, a história que eu ia contar é da segunda vez que eu vejo o Queen. A segunda vez que eu vejo o Queen, ele vem com aquele outro cara cantando. Esse cara eu não sei o nome. Qual o nome? Esse cara que ganhou The Voice, não sei o nome desse cara. Adam alguma coisa, eu acho. Eles vêm tocar no Rock in Rio. E eu vou parar, o Capital não toca nesse ano, e eu vou parar no camarim dos Paralamas. E o Queen tava no camarim ao lado. A única coisa que tinha separando o camarim do Queen do camarim dos Paralamas era uma parede de fórmica branca. Então a gente conseguia ouvir o que estava rolando do outro lado, no camarim ao lado. Uma hora e tinha um pedaço que era meio ar livre, que era para ir ao banheiro você tinha que passar por um lugar ao ar livre. Uma hora o Brian May passa, não sei se ele devia estar indo ao banheiro. Na volta, quando ele tá voltando, a gente fala: Brian May, vem cá. E tava eu, os Paralamas, e a gente faz a gente registra esse momento, tem uma foto. Eu Bi, o Baroni, e a gente faz uma foto com o Brian May. E é gozado porque o Brian May tinha feito já uma turnê com o Queen, com os Paralamas. Quando ele estava no momento, ele faz uma carreira solo, o Brian May, e eles tocam juntos. Eles fazem toda a turnê sul-americana juntos, os Paralamas e o Brian May. E então eles meio se conhecem. E quando eles se despedem dessa turnê que eles fazem juntos, eles combinam: quando a gente for gravar alguma coisa no futuro, o Brian May passa, por que a gente não grava alguma coisa juntos? E o Brian May fala para os Paralamas: beleza, sim, claro, vamos gravar juntos. Isso que eu tô contando é verdade, viu? Aí os Paralamas vão gravar um disco deles na Inglaterra. Eu não sei qual era o disco dos Paralamas na Inglaterra. E eles ligam pro Brian May, que diz: sim, claro, vou passar aí. Aí os Paralamas continuam gravando, gravando o
disco deles, e eles ficam dizendo para todos os técnicos e todo mundo no estúdio, não, peraí, a gente não pode fechar o disco ainda, dá por encerrado o disco, porque o Brian May ainda ainda vem aí gravar. E aí parece que os caras do estúdio riam, falavam, tá bom, tá sei, que o Brian May